Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DAO Sem Censura. Eu sou o Guff, comigo o João Kryptonita e o nosso grande Guiriba. Quase falei grande especialista, mas não vou falar mais especialista porque não existe um especialista de DAOs, ele é só um entusiasta. Certo, Guiriba? Com certeza, meu cara. Ser especialista é mentiroso, isso aí. Então tá bom. Pessoal, hoje o tópico é Olympus DAO e suas forks. Foi feita a eleição ali, a democracia, o voto, né? O voto on-chain na semana passada sobre qual DAO que a gente ia falar e elegemos ali a Olympus DAO. Então vamos começar a falar aí sobre o que é a Olympus DAO. Eu queria passar já a palavra para o nosso Guiriba explicar para a gente o que é a Olympus DAO. E depois o Curi vai falar em quantos rug pull ele tomou aí com as forks da Olympus DAO. Mas começar aí, Guiriba, o que é a Olympus DAO, cara? Certo, o Olympus é um Ponzi, esse é o podcast, vamos acabar agora, não, tô brincando, né, gente, não é assim não. Mas a Olympus DAO, velho, ela, tipo, os Zeus, né, literalmente os Zeus, que era uma persona anônima, ela, com ele tinha um background, segundo dizem, né, ele tinha um background meio de finanças tradicionais, né, ele curtia muito essa parte de rebasing, né, não sei se vocês já viram os conceitos de rebasing, mas tem uma stablecoin, a Apple Forte, né, que ela usa esse contexto de rebasing, não vou entrar aqui na tecnicidade do termo, mas é basicamente tu conseguir manter uma stablecoin estável, literalmente, só que usando uma técnica diferente do que é usado nas stablecoins que a gente é acostumado, como a USDC, o USDT, ou até mesmo a DAI. E vale a pena dar uma estudada aí em stablecoins baseadas em rebasing, que é um tema bem interessante. E ele leu sobre isso, achou curioso, e pensou em criar, vou fazer a minha, né? Em Cripto DeFi sempre é assim, vou criar meu projeto e ganhar meu dinheiro. E aí ele, pensou em vou fazer a OMO. Então, por incrível que pareça, não que a OMO nasceu para ser uma stablecoin, mas ele queria conceber uma moeda que fosse meio que uma moeda que fosse uma stablecoin, mas não lastreada no dólar, né? Essa que era a grande questão, porque nas stablecoins a gente tem uma questão toda regulatória com relação a stablecoins serem paradas com dólares e os reguladores pegarem quem está criando esses projetos. Então ele queria criar o OMO, que seria uma stablecoin, mas não que ela fosse estável no valor do dólar. Ela seria pareada com o valor que o tesouro da DAO tivesse. Então esse que era a narrativa que ele construiu. E aí, arrecadou dinheiro de VC, uma grana assim, era até um T-OM, e eles fizeram uma coisa que eu acho até hoje utilizado, que é o IDO, que é um Initial Discord Offer, e eu nunca mais ouvi isso, a não ser em Discord de NFT, que o pessoal fica achando no projeto, né? Mas fora isso, eu nunca mais vi em relação a token. Mas é uma parada bem interessante. Aí o pessoal comprou no IDO, comprou o ON a $2, $3, uma coisa bizarramente baixa, né? Na proporção que ele atingiu. E aí depois ele lançou o projeto. E aí o conceito era, tinha o 3,3, não sei se quem se envolveu com essa parada se lembra, mas a dinâmica era, tipo, você fazia o bonds, o que era o bonds? Bond era basicamente tu pegar o teu dinheiro, DAI, por exemplo, e trocar por ON, que era o token da Olympus DAO. Porque normalmente as AMMs, como é que funciona ter liquidez num token, né? Tu pega, sei lá, ON, do SDC, por exemplo, cria uma pool na Uniswap, e ali a galera consegue tradar. Só que tem um custo para você conseguir manter a liquidez. Tem que ficar imprimindo o token para conseguir cativar o pessoal, deixar o dinheiro lá. Esse que é o tipo de incentivo que normalmente se usa. O que eles pensaram? Eles criaram a maneira deles mesmos venderem token pra galera via bonds. Então, tipo, eu tenho o OM aqui, ó, eu sou o Zeu, tenho o OM, e o João tem DAI. E eu quero pegar a DAI do João. Então eu vendo o meu OM por um preço com desconto, e a DAI é o meu tesouro. Basicamente isso, sim. Óbvio que é mais complexo, mas é basicamente isso. E nessa dinâmica, a galera fazia essas bonds, só que para você pegar como imprimir a token, quanto mais imprime token, mais dilui o fornecimento circulante do token. Então, eles tinham que imprimir para recompensar quem comprava. E aí você pegava esse token e depositava no contrato. E aí você ganhava as emissões, né, as recompensas por isso, que era o stake. Então era tipo buy, stake, era buy, bond, stake, né? Entrou 3,3. E essa que era a dinâmica. Daí os APYs, né, os rendimentos que eles pagavam no começo, era coisa de tipo 15.000%, como todo mundo lembra aqui. Era 15, 20.000% ao mês, totalmente sustentável. Só que chegou um momento Época boa de DeFi, hein? Época boa, hein? Que saudades, que saudades. E aí, essa que foi o hype. Então, mas por incrível que pareça, quanto mais imprimiu o token, em tese, dilui o supply e o valor cai. Só que o valor começou a subir
porque eles tinham uma dinâmica de usar parte do dinheiro que eles ganhavam para recomprar o token. Só que, bem, não era muito sustentável isso, por óbvio. Então o token chegou a valer $1.400, pelo que eu vi aqui. Quem investiu no começo ganhou muito dinheiro. Quem não investiu, quem investiu lá no hype, perdeu muito dinheiro. Eles tinham uma narrativa que eles falavam que se você deixasse em stake, as recompensas compensariam a perda do valor do ON. Que era mentira, porque era só para deixar o pessoal com dinheiro travado lá. E essa foi a narrativa construída. E, óbvio que teve um grande hype, e por a Olympus ser open source, como o Swap também era, surgiram vários forks que quiseram beber dessa narrativa que eles construíram. Eu até mandei um site para os caras hoje, que tinham 188 forks criados da Olympus até hoje, né? Dos quais mais de 50 são rug pulls. Só para contextualizar aí, a Fork é uma cópia do projeto e quando a Olympus lançou, eles tinham aquele APY de 15.000% ao ano ali, igual o Guiriba falou, então todo mundo, nossa, é muito dinheiro, vou ficar rico, milionário, e aí o outro, não, então eu vou criar o meu projeto, aí começou a surgir várias e várias forks. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para o pessoal o tanto de forks que tinha. O mais legal é que a gente tinha fork em diferentes de redes, né? Então, pô, a gente não tinha fork só no Ethereum, a gente tinha fork na Avalanche, a gente tinha fork na Phantom. Cara, de toda a rede blockchain que você imaginar, tinha pelo menos um fork do Olympus ali. A gente Os prometendo fork bons eram altíssimo. os fork bons eram na BSC, né? Porque era os mais golpe possível, né? De bilhões de %, né? Totalmente sustentável, né? Economia, DeFi no futuro. Então a gente investiu. Teve gente também que começou a fazer o fork só pra brincadeira, só pra zoar e colocava um front-end e lançava qualquer Eu coisa. entrei no desse. Eu entrei no desse que chama HugDAO. A Nossa, HugDAO, o nome ela do tinha bagulho, o mano. API, ela tinha um API infinito, mano. No front-end estava infinito, assim. Eu falava, mano, isso aqui é muito bom, velho. Eu tenho que botar meu dinheiro aqui, velho. Só pra perder mesmo. Mas aqui, ó, Ser humano é um problema. 188 DAOs, tem até aqui pra você esconder os Hug, mas aqui tem o Hug. Esses daqui que estão aqui, não, tem aqui também que morreu, Hug. Eles estão vivos ainda, né? Tem ali, deve ter algum dinheirinho ali ainda, pelo menos os tokens do. Cara, mas é muito insano isso, né? Morreu, ó, Candyland DAO. Começaram a lançar muito Pô, teve um na fork. Avalanche, né? Fala aí, Curi. Tava lembrando que teve um fork que aconteceu, que deu hug, inclusive, assim, não é nem. Assim, eu só lembro disso porque foi muito marcante na minha época, mas eu lembro que teve um fork do Olympus que o cara deu hug e um cara, inclusive, se matou depois disso, cara. O cara foi muito afetado no nível que o cara teve. Assim, o cara não aguentou, o cara se matou. Depois disso, depois eu vou até ver se eu acho qual foi o fork, mas lembrei disso agora bem pesado mesmo. Véio. Pesado. Hug não é Satoshi brincadeira. DAO, Burn DAO, caramba. Mas assim, vale mencionar, tipo assim, vamos supor, de 188 forks, salvou uns 3 ou 4 aí, tá ligado? Alguns se envolveram em polêmicas, a gente pode falar sobre isso já. Algo, tipo assim, a Redacted Cartel, que é uma tal que eu curto pra cacete, já falei pros caras aí, né? Que ela é um fork do Olympus, tá ligado? Ela nasceu de um fork do Olympus, porque eles pegaram dinheiro, tipo de Venture Capital, né? Venture da Olympus, eles investiram na Redacted, e parte da grana que a Redacted ganhava ia pro tesouro da Olympus, né? E a Redacted, pra quem não conhece, é uma DAO de subornos fenomenal, que é basicamente, eles otimizam os subornos, né? A gente vai falar disso num podcast só sobre essas DAOs. Mas suborno não é são DAOs... crime? Ah, suborno existe. Suborno on-chain. On-chain é liberado, on-chain é liberado. On-chain, pô, aqui não tem regra, né? Regra é nós. Mas, enfim, ela otimiza os subornos. Então, por exemplo, quando você prover liquidez em certo protocolo, você consegue obter dinheiro vendendo voto, né? E aí tem os subornos, né? E a Redacted nasceu para otimizar subornos e melhorar a performance de como você vende seu voto. É bem interessante. Mas o fato é que ela era um fork do Olympus. E aí depois e todos os forks do Olympus tinham uma similaridade. Todos adotavam esse modelo de rebase token. Que é basicamente o quê? Você faz o stake do token num contrato, e ao invés de gerar mais tokens, eles geram um outro token. Por exemplo, eu tinha o O, no caso da Olympus, e eles me geravam o S1. E aí, com o passar do tempo, tinha o APY, como o Guelph falou, né? Conforme o rendimento ia aumentando,
eu tinha uma bagzinha de tokens que ia aumentando junto. Então eu não precisava fazer o stake, o unstake, né? Não precisava sacar as minhas recompensas. Ela automaticamente ela ia aumentando na minha carteira. E depois eu poderia pegar esse token, né? Rebase, e trocar numa corretora descentralizada, por exemplo. Então, a maioria dos forks eu adotava, só que a maioria dos forks que vingou largou mão desse tokenomics da Olympus e adotou um tokenomics mais sustentável, digamos assim. Vocês estão ligados que por causa do Olympus DAO que hoje em dia existe o Real Yield, né, galera? O termo Real Yield. Pode crer. A Olympus DAO nasceu pro eu de poder voar, né, velho? Nunca, com certeza. Falando em forks que sobreviveram, a ClimaDAO é uma fork da Olympus DAO que tá na Polygon. Eles têm o intuito de comprar crédito de carbono e tá vivo até hoje, lá com market cap de 3 milhões. A Wonderland, que foi o mais famoso fork da Olympus DAO na Avalanche, os caras estão com mais de 200 milhões dentro do tesouro, do Treasury, até hoje. Eles mudaram também a narrativa. Deu todo quanto é tipo de problema nesse protocolo. A gente até fez, na época, uma live falando deles, mas eles, o desenvolvedor deles, o Daniel Sesta, ele tem uma nação de seguidores frogs, né, dos Pepe, Peps ali, Frog Nation, né? os Frog Frog Nation, Nation, os Peps. justamente. Mas eles tinha um cara lá dentro muito muito malicioso ali, era um anon, né, até descobrirem quem era a identidade dele, e o cara era da Quadriga, então era um estelionatário aí no passado ali de cripto. Então o projeto, depois disso, caiu, como se fosse um hug. Por incrível que pareça, o projeto sobreviveu e com mais de 200 milhões de dólares ali no Treasury, o que é impressionante. Mas é legal porque eu vi umas entrevistas do Daniel logo quando ele lançou a Wonderland, e é legal que a narrativa que ele falava era uma narrativa muito alinhada com o Olympus também, de criar uma moeda estável, que é independente de qualquer dólar, euro, real. Então ele acreditava muito nisso, ele falava com muito afinco, tanto é que ele criticava várias outras stablecoins, né? A gente viu lá atrás, quem acompanhou essa situação, felizmente ou infelizmente, viu o Daniel Sexto, inclusive, brigando com o DAI e tudo mais. Então, o cara acreditava tanto na narrativa que ele estava comprando briga com outras pessoas. Aí a Frog Nation apoiava ele, mas no fim do dia é aquela discussão de sempre famosa do mercado cripto, né, cara? Quem tá certo? Não sei, vamos ver on-chain quem vai se provar no tempo. Exatamente. E tanto que o Daniel Sexto, você ia falar que o Daniel Sexto, ele inventou, pelo menos participou da invenção da MIN, né? Da Abracadabra Money, né? Que é uma outra stablecoin. Então, na minha concepção, humilde concepção, ele só queria ganhar dinheiro em vários lugares ao mesmo tempo, tá ligado? Porque, além dos fatos, se você for analisar as propostas da Wonderland, o Daniel Sexto, na época, eu não, talvez não estudasse o suficiente, eu admirava ele, tá ligado? Hoje você vê que nas propostas ele montava um Ponzi no modo que ele criava um protocolo aqui, aí pegava o dinheiro daqui e jogava pra cá, e o yield passava pra cá, e enquanto isso ele tava ganhando dinheiro, porque ele era fundador, porque por óbvio ele tinha uma bag de token. Então você vê que ele montava uma narrativa, montava projetos, e ganhava muito dinheiro. Então, é só cada um querendo batalhar com a narrativa, igual a narrativa que a gente aqui talvez possa abordar um dia, que o criador da UST, né, ele também falava, tinha uma briga muito grande com stablecoins, né, era aquela briga por stablecoins, briga pelo mercado, porque eles faturavam muito dinheiro com esse tipo de coisa. Os grifters, né, o Do Kwon você tá falando aí, ele falava muito no Twitter, tinha uma voz muito alta ali e as pessoas acreditavam. O Daniel Sexta, ele é um ótimo builder, ele faz protocolos incríveis, pena que tinha essa narrativa de Ponzi e só tava visando mesmo ganhar o dinheiro. Se ele usasse o talento que ele tinha para construir coisas, para resolver problemas no mundo real mesmo, aí teria outra história. Ele tá aí ainda, ele ficou na Wonderland lá, depois de tudo que aconteceu. Eu acompanho os caras no Discord e eles mudaram a narrativa da Wonderland para ser uma DAO de investimentos agora. Eles vão usar o Treasure para começar a investir em projetos pequenos. Mas vem cá, ô Guiriba, esse é o site da Olympus DAO. Quando eu entro aqui, eles falam o futuro da Decentralized Reserve Currency, uma moeda reserva. Eles querem ser competidores do Banco Central, é isso? Eles querem fazer o mesmo papel Basicamente do isso, Banco Central? porque É? as bonds, né, bond é título, a tradução é de título, né,
Então, para eles, como é que funciona basicamente um título quando você compra, né? Você compra um título agora, com um yield, né, com juros, que você vai receber daqui 2 anos, por exemplo, ganhando 10, 13% ao ano. No caso das bonds da Olympus Dow, a lógica era mais ou menos semelhante. Tu vai comprar um token, só que o token quando você comprava da ON, com a DAI, por exemplo, você ia comprar o token com desconto. Ou seja, você ia obter lucro depois desse período. Então, por exemplo, eu vou comprar um ON, mas eu só posso tirar daqui 15 dias. E daqui 15 dias eu vou poder tirar ela mais barato. Então, nessa mesma lógica que eles usavam, elas eram tão boas quanto títulos públicos de bancos centrais. Esse que era o conceito. Só que você vê que não faz muito sentido nessa questão, porque ela não tinha nenhum. Porque não, assim, ela é uma reserva, né? Só que qual que era a utilidade disso? Ela realmente preservava valor? Não, sabe? Era literalmente imprimir token pra pagar a galera pra ninguém sacar o dinheiro do contrato. Então, não tem muito, pra mim, na minha concepção, não tem nada a ver com reserva. Mas foi uma narrativa muito bem construída pelos Zeus e pelos fundadores para conseguir pegar o dinheiro da moçada na época. Inclusive o meu, porque eu também botei dinheiro lá. Mas, né, óbvio, né, perdi M dólares nessas porra aí. Mas eu acho que era assim que a gente, pra mim, eu aprendi muito nessas paradas, tá ligado? Porque acho que o melhor jeito, infelizmente, é perder dinheiro pra você aprender as paradas, tá ligado? Melhor na porrada do que de outro modo. E a Olympus, eu acho também que, tipo, ela tem muito dinheiro, tanto a Borderlands, você deve se perguntar, tipo, porra, mas como é que a Olympus tem muito dinheiro se ela era um Ponzi, né? Tá aí, né? Essa era a questão, ela era um Ponzi. E qual que era o modelo de negócio? Quando eu falei de bond, é basicamente, tipo assim, qual que é o custo que eu tenho pra imprimir um token? Zero. Não custa absolutamente nada pra eu imprimir um token, né? Um OM, por exemplo. E a DAI sim, a DAI, o Ethereum, eles têm valor de mercado. Tanto que eles faziam, você me dá seu token bom, e eu te dou meu token lixo, eu fico com o meu tesouro rico, e você fica com o meu token que talvez vá ter valor. Então era basicamente o especulador dando dinheiro bom dele em troca de um token que poderia ter valor ou não. Só que com isso, o tesouro da Olympus DAO chegou a, hoje em dia, no puro bear market, está 200 milhões de dólares. Eu não sei quanto que chegou no bear market, mas eu sei que eles faturaram uma grana absolutamente grande. Além do fato de que, quando você provê liquidez, como eu falei anteriormente, você recebe taxas, né? Então, por exemplo, eu vou prover liquidez lá no swap para o USDC e Ethereum. Para que a galera faz isso? Para ganhar dinheiro, né? Market maker. Eles ganham taxas por essa parada. Então, assim, qual que era a grande jogada do Olympus DAO? Você conseguia você comprava, fazia um LP de OM e DAI, ou OM e Ethereum, e usava esse LP como bond para OM, né? Então eles também, além de tokens bons, como DAI e Ethereum, eles também tinham os próprios LPs da galera que provê liquidez. Então quando a galera tradeava o OM por USDC, o OM por Broker Token, eles faturavam também. Chegou uma época que eles estavam com 90% de todos os LPs das pools que existiam. Ou seja, além da receita absurda que eles tinham com essas bonds, também tinha essa parada. E eles também eram muito degenerados em relação ao yield farm. Então, por exemplo, eles pegavam, tipo, 100 milhões em USDC, metiam numa pool da Yearly Finance, estava pagando 30% ao ano, e tinha aquele yield. E assim, ia usando aquelas táticas degeneradas que a galera usava em DeFi para conseguir fazer dinheiro. Claro, no bear market isso acabou, porque a gente viu que era insustentável, mas por um tempo deu muito dinheiro para eles. Viu? Aqui essa é a plataforma da Olympus DAO, para quem quiser conhecer. Ainda funciona, eles têm o mesmo esquema de você comprar o bond, você compra o OM com desconto, dependendo do que você for depositar, da sua stablecoin, e, e aí o tesouro deles cresce. Hoje o preço está $9,86 no OM, e ele no bull market ele chegou a mais de 1.400. Aqui não diz aqui qual é a porcentagem que, a não ser que eu conecte minha carteira, mas eles mudaram bastante coisa desde então, criaram o GOM, que é o token de governança dentro do protocolo, e acabaram que eles criaram esse produto de bond, né, que você falou aí, o Guiribo, e eles começaram a vender para outros protocolos de DeFi esse sistema de bond. Então, se um protocolo quiser implementar isso lá no protocolo, inclusive a Bankless DAO, eles contrataram esse serviço da Olympus, e a Olympus cobra uma taxa lá para implementar no contrato deles lá. Você pode comprar o Bank Token através de bond, com desconto, enfim. Tem isso, né? Tem muito isso hoje no mercado DeFi, não tem, Gribo? Tem, realmente, eu achava, tipo, achei
de certa forma, interessante para as DAOs, tipo, esse bonding as a service, né, que eles chamavam, que era, tipo, basicamente pegar um token de governança, vender mais barato pra galera e conseguir um token bom, né, tipo, token de governança, como a gente falou. Normalmente, token de governança não tem absolutamente utilidade nenhuma. Então, era só, tipo, pumpar token, né? Só que no bear market era difícil pumpar token porque nada subia, né? Então, quando eu tinha, normalmente as DAOs, pra quem nunca analisou, vale a pena dar uma olhada, 80% das DAOs, 90% talvez, todos os tokens estão token de governança, porque se você vende aquilo, o preço vai pro ralo, não pode vender. Então você tem que criar mecanismos para conseguir monetizar aquilo sem vender. Aí teve uma época que ela usava o protocolo de empréstimo, só que era muito caro fazer empréstimo, né, numa escala grande. Então aí surgiu a Bonding as a Service, um exemplo de mecanismo para isso. Então eles criavam esse produto para o Olympus, aí botavam lá, sei lá, 3, 4 milhões de tokens de governança, e a galera podia pagar em USDC com token de desconto. Só que quanto mais a galera comprava, menor era o desconto. Quando chegava um ponto que o token ficava mais caro do que o token no mercado. Então era uma maneira das DAOs conseguirem monetizar token de governança sem precisar vender. Eu achei uma parada bem interessante, na real, da Olympus. A DAO continua bem, a DAO da Olympus continua bem ativa, inclusive. Se você entrar no Discord, eles têm discussões, eles têm propostas no fórum. E recentemente, eu mandei lá para vocês, eles passaram uma proposta para comprar um protocolo. É isso mesmo, Guilherme? Você chegou a olhar isso? Na real, a Olympus, tipo, pra quem. A gente vai falar no próximo podcast, tem que falar pro Adoro faz isso. Da Curve Wars, ou das Wars, né? Que eu adoro isso, sabe? Todo mundo que me conhece sabe disso que eu só falo disso. Tem um tokenomics que se chama Venomics, né? Que é basicamente, a gente chama de Vault Scroll Token. Que é basicamente tu locar, você trava seus tokens no contrato, recebe um token VE, mais ou menos, normalmente é um VE alguma coisa, e com esse token você pode votar, né? E esse voto normalmente é usado para você selecionar quais pools vai receber incentivo, né, de liquidez, vai ser incentivo de recompensa. Na Curve, ela implementou isso em 2020 e isso foi sendo importado para outras DAOs e a Balancer, ela que copiou isso aí, porque funcionou muito bem, e aí ela pumpou, a Balancer teve um puta de um sucesso com a implementação desse Vault Scroll Token. E a Aura, aí eu chamaria ela, eu não, a galera chama a Aura de metaprotocolo. Assim, eu vejo a Aura como a Convex Packer, digamos assim. A Aura nasceu basicamente para ela pegar voto da Balancer, basicamente, os VE Ball, né, basicamente, e com isso ela poder direcionar a liquidez para onde ela quiser, ou para onde os holders quiserem, né? Essa que é a dinâmica da Aura. E a Convex é a mesma coisa, né? E o que a Olympus fez? Porque eu expliquei tudo isso, né? Porque a Olympus, ela se comprometeu a comprar 1 milhão de Aura, né? Durante 6 meses, para conseguir ganhar poder na governança da Balancer. Porque a gente está percebendo que a Balancer hoje, ela é a terceiro protocolo com maior volume na Ethereum e maior TVL, né? E, tipo assim, e subiu. Ninguém tá falando disso. Mas se a gente for ver a ascensão da Balancer desde abril ou maio do ano passado, quando foi a implementação do VeBall, né, do Venomics na Balancer, é gigantesca. Eles tiveram um sucesso mesmo num puro bear market. Então, tipo, é muito louvável o sucesso que eles tiveram. A Aura capitalizou muito bem com essa implementação e a Olympus, como sempre, ela tá vendo uma oportunidade de conseguir ganhar dinheiro e ganhar mais liquidez para os tokens delas. Então ela investiu. Ela teve uma discussão no fórum, é até legal olhar lá, porque tem críticas e tem elogios à proposta, mas de uma maneira ou de outra ela investiu 1 milhão em 6 meses no Aura, porque tu pega esse Aura, trava durante o tempo máximo, que eu não sei quanto que é na Aura, e consegue o token Vault Scroll dele. E aí você pode votar para onde vão os incentivos. E a Olympus tem pools, né, na Balancer. Então ela consegue pegar esse poder de governança e votar nas pools dela para que os incentivos de ball sejam direcionados para lá e com isso trazendo mais liquidez para as pools dela. É monopolizando o poder ali, praticamente, né? Como sempre, né, meu cara? Inclusive a Balancer é um case que, tipo, eu li, mas não sou o especialista aqui, nunca sou em nada, mas isso principalmente eu não sou. Mas vale a pena, depois a gente até pode trazer no próximo podcast, que é uma questão de governança da Balancer. É bem interessante, porque teve uma baleia na Balancer, não sei se vocês viram, mas foi uma baleia na Balancer,
que ela tinha um poder tão grande que a DAO não conseguia controlar a baleia. E a Aura e a Balancer não eram suficientes para conseguir controlar a baleia. Chegou ao ponto da baleia fazer um acordo OTC, né, de mercado de balcão, para a baleia dar uma sossegada, porque ela tava mandando, tipo, só ela na governança. Até, tipo, acho que foi uns 2, 3 meses isso. Eles conseguiram resolver, não foi um chain, não foi nada, foi tipo, trocando uma ideia, sabe, tipo, parceiro, assim, falou, velho, dá uma força aí. E o cara deu, basicamente, claro, rola dinheiro nessa vida, mas de maneira ou de outra, foi um acordo entre parceiros. Então foi um case bem, bem interessante, mas eu não vou me aprofundar aqui, porque eu posso dar uma estudada pro próximo podcast quando a gente falar sobre isso, mas foi uma questão interessante da centralização na Balancer, porque não é só a Balancer, mas a maioria das DAOs que adotam esse Venomics, normalmente é 3 ou 4 players que controlam a governança, como a maioria das DAOs é, É um mas trade-off, isso fica né? bem claro. E o controle das governanças normalmente é pelo mais lindo e motivo que são os subornos, que são pagos pelos protocolos para conseguir atrair votos dos holders de tokens. Vem cá, e você acha que a governança da Olympus DAO é descentralizada? Ou tem uma certa centralização ainda em cima dos players principais ali, dos Zeus, a galera que tem bastante E on? nem só isso, eu vou complementar a pergunta do Guelph. Eu encontrei, dentro dos documentos da Olympus, um local falando que, na verdade, o que acontece? Existe uma multisig, onde 4 de 7 pessoas assinam, e o protocolo tinha planos ou tem planos para tornar isso tudo on-chain, né? Mas, pô, uma multisig ali de 4 a 7 pessoas controlando um tesouro desse. Não parece brincadeira, Guiriba? Brincadeira que a gente tá fazendo aqui, isso é putaria, né? Pelo amor de Deus, né? Tá falando absurdo, né? E, mano, é real, tá ligado? Mas uma coisa que eles fizeram, e eu achei louvável, é que, tipo assim, quando a Olympus nasceu, qual que era a narrativa? O token nunca iria cair abaixo de 1, porque nós usaríamos o tesouro para segurar esse valor. Essa era a narrativa. E por muito tempo, isso foi uma parada meio que na amizade, entendeu? Tipo, olha, pode ficar tranquilo que a gente vai comprar, tá ligado? Não era uma parada programada. Então eles tinham outro protocolo complexo, mas isso não estava codado. Não tinha nenhum lugar codado isso. E não tinha uma... E com que o regulador tá cagando pra Olympus DAO, não tinha um enforcement, não dá pra obrigar os caras fazendo isso. E aí, eu tava dando uma olhada nas propostas, as últimas propostas que rolaram em 2022, e curiosamente eles implementaram uma parada interessante, não sei se foi colocado em prática, mas foi aprovado no Snapshot, que eles separaram o tesouro. Então, tipo, tinha a grana do protocolo e a grana da DAO. E aí a grana do protocolo era usada justamente para conseguir segurar o valor do ON, e a grana da DAO era para as despesas operacionais. Foi uma coisa, tipo, eu falei, caramba, velho, interessante pra cacete. Tipo, eu sei que tem quatro assinantes da Multisig, e os 4 é os Zeus, que é um anon, diga-se de passagem. Então, tá, os 4 é os Zeus, ele tem 4 ledger, assinar lá, bem, é ok. Mas ainda assim, achei, pô, é uma proposta interessante, eu posso me iludir de vez em quando, já sou tão crítico aqui, né, de vez em quando a gente se ilude, né, mas realmente, é um absurdo. Mas você me lembrou de uma situação legal. Lá atrás, quando eu estava envolvido, assim, tinha grana na Olympus, essa mesma narrativa existia, né? Que se o token lá, o token time caísse até quanto, o próprio Daniel Sesta ia fazer a compra. Até que chegou, não sei se você lembra disso, até que chegou um dia que o Daniel Sesta estava dormindo e o Daniel Sesta foi liquidado, cara, porque ele estava dormindo, ele acordou, tipo assim, perdidaço, ele estava fazendo, ele foi liquidado, não conseguiu segurar o preço, a galera puta pra caramba no Discord, quebrando pau em cima dele, mano. Foi aí que o Guiriba deixou de ser fã dele, cara. Até então o Guiriba era fã. Depois que ele deu uma dessa daí, foi liquidado na Abacadabra, o Guiriba falou, não, chega. Você chegou a ser liquidado lá, também, Guiriba? Você chegou a ser liquidado? N vezes, irmão. N vezes. Porque a gente, na época, eu não tinha juízo, né, naquela época. Não que eu tenha hoje, mas naquela época eu tinha menos. E tinha, além do 3,3, tinha uma parada fantástica chamada 9,9. Era o cúmulo da degenerantes. Que era o quê? Você se alavancava no talo. Tinha protocolos que permitiam você se alavancar em milhões de vezes lá. 50 uma parada vezes. Totalmente sustentável. Abracadabra era né, 50 vezes. Né, Guelph? Ensinou todo mundo a fazer alavancagem, né, Guelph? Enfim. E aí a gente fazia as paradas, só que óbvio que a alavancagem não é uma coisa saudável, mas óbvio que pode dar dinheiro. Se quer quebrar muita gente. E a gente fazia o quê? A gente pegava a alavancagem para otimizar, né, maximizar o lucro da Olympus DAO, do outros frogs que falavam. E óbvio, tipo, quando os números estão subindo, pô, dá dinheiro pra cacete, é um fato. Mas quando a parada de Greenwall, é um todo mundo Ponzi, né, cara? É o Ponzi. O Ponzi precisa de pessoas entrando para o token subir. Se acabar todo mundo tirar o dinheiro,
dá, aí cai, né? Cai. E eu lembro que tinha uma planilha que você conseguia simular o preço ainda do Time. Não tinha no Olympus também. O preço do Time com os rebates que aconteciam a cada X horas. E aí você 8 podia fazer horas. uma conta quando você teria. Isso, era 8 horas. Quando você teria, tipo, no final do mês, no final de 3 meses, no final do McLaren, ano. era McLaren. Eu lembro, eu McLaren, lembro que eu você fiz uma lembra? conta e falei assim, Meu cara, Deus. se esse negócio chegar até o final do ano, eu nunca mais na minha vida vou precisar Não, trabalhar, velho. Isso que eu tinha, tipo, colocado Era $200, Lamborghini, não falava nada. Lamborghini, né? Os O caras gatilho, o quanto tempo você gatilho vai era comprar tão grande, mano, Lamborghini? que É. eu lembro que o gatilho era tão grande, esses protocolos, era tão apelativo, que quando você colocava a alavancagem máxima, tipo assim, era uma vez, 10 vezes, 20 vezes, nos 50 vezes aparecia uma Lamborghini, mano. Era bizarramente desse jeito, tá ligado? Era um gatilho absurdo. Eu falei, meu Você Deus, falava, velho. caramba, Eu em um também, ano eu vou comprar a Lamborghini, meu Deus, eu vou ficar milionário. meu, Era desse jeito mesmo. era muito bom. Então, por isso que eu falo, tipo assim, DeFi é literalmente um experimento financeiro, né? É nós botando dinheiro pra jogar no lixo, porque é bizarro, né? Mas aí tinha aquela narrativa, eu pensava, tipo assim, e se? E se, né, mano? E se dá certo? Pô, Todo final do mundo ano eu pensava aposentei, nisso, mano. né? Todo mundo Mas Cinco isso é um lâmpadas, 5 lâmpadas em casa. Mas, tipo assim, é claro que ia dar errado, mas e se, né, velho? Muita gente ganha dinheiro em cripto, eu falo em cripto no geral, sabe? A gente vive falando de builders, eu acho admirável quem constrói realmente, né? Tipo, a NES, outras DAOs que a gente trouxe aqui, até a Naus em si, tipo, é realmente buildar. Pode ter os problemas da governança, que a gente abordou aqui, mas são builders, tá ligado? Mas muita gente ganhou dinheiro em cripto foi desse jeito. Foi apostando em shitcoin, foi entrando em Ponzi, conseguindo sair antes de quebrar. Então, tipo, lógico, a gente sempre fala de tirar uma porcentagemzinha pra respeitar essas merdas, uma porcentagem não é o salário que você usa pra comprar comida, né? Mas uma porcentagemzinha porque, pô, vai que dá bom, né? E realmente, eu perdi dinheiro, pô, foi divertido pra caralho, né? Eu entrando no Discord, pessoal dando GM, pô, era da hora pra caralho, então valia a pena. Ô, Gael, sobre o que você falou desse negócio aí da Olympus ser um Ponzi, né? Porque enquanto a galera estivesse comprando dava dinheiro, se tu for analisar DeFi na real, 90% dos protocolos não tem lá Ó, o muita Guilherme jogando utilidade. bot Geography aqui, hein? Ó, o Guilherme Não, jogando bot não. Geography. Eu acredito em DeFi, sabe? Eu acredito em DeFi, tipo assim, propriamente dita, tipo finanças on-chain. Isso eu acredito. Não sou contra DeFi. Pelo contrário. Só que eu acho que naquela época, hoje não, porque muitos quebraram em 2022, né? Não eram sustentáveis. Mas muitos protocolos que pamparam em 2021, pamparam pela narrativa de DeFi e não propriamente dito pela utilidade. Aí em 22 a maioria quebrou, e aí os que ficaram, por exemplo, o Alido é DeFi, velho. A Mica é DeFi, a ES é DeFi, a Uniswap é DeFi e é tudo DeFi. Então DeFi é uma coisa boa. Mas muitos protocolos não tinham utilidade absoluta nenhuma. Eles realmente viviam para imprimir token e pampar preço, né? Mas então, Infelizmente. mas aí tem duas narrativas aí. Ponzi não quer dizer que é um esquema. Aí tem o Ponzi Scheme, que é o esquema de Ponzi, que daí o cara faz com a intenção de roubar a galera. Então, quando o protocolo tem esse sistema de Ponzi, é um sistema horrível, mas no fim do dia é um sistema. E como você falou, 90% dos tokens de governança, quase todos tem esse sistema de Ponzi, que precisa comprar para o preço subir, porque não tem utilidade nenhuma. Agora, quando tiver utilidade, aí já é outra história, já muda o sistema. Mas quando o cara cria um esquema de Ponzi, que é o Ponzi Scheme, aí ele tá com intenção de, não, vou roubar a galera, quero mais que se exploda. Aqui acontece muito no mundo tradicional também, não é só em DeFi. O mundo tradicional que mais tem, o que o brasileiro mais gosta é de entrar num Ponzi, né, numa pirâmide da vida. Enfim. E eu acho que, tipo, não é problema de DeFi, sabe? O problema é ser humano, sabe? Pegou governança, quando a gente fala, tipo, dos problemas que a gente vê. Nunca é a blockchain, ou é a cripto, ou é Web3, nada disso. São as pessoas, É realmente. As pessoas ganância, que né? estão com boas intenções ou más intenções e conseguem. E a Olympus em si, eles chamavam de um Ponzi sofisticado, porque, em tese, os EUs, se você for ver a Olympus, não necessariamente é uma coisa com uma fé, tá ligado? Mas se você for analisar a frio, aquele lance que eu achava muito legal quando eu li a documentação, teoria dos jogos, dilema do prisioneiro, tipo, 3,3 por quê? Porque temos que fazer o bem pro coletivo, tá ligado? Então, o Mano, coletivo... esse negócio de 3,3 aí, velho, é aquela coisa. Você Todo olhava lá e mundo falava, mano, ganha. não faço a menor ideia do que seja, mano. Daí uma teoria dos jogos, eu falava, mano, eu não entendo nem o que é isso, ninguém sabe nem me explicar, mano. Como é que eu vou entender isso Não, aqui, velho? Era muito eu bom. lia e eu adorava, tipo, pô, teoria dos jogos, mano, tudo genial, botava uns filósofos na documentação, velho. Tinha conta e filosofia, meu, apaixonado na documentação dos caras.
Só que era um Ponzi, mano. Então, tipo assim, era um Ponzi sofisticado, era uma parada muito interessante pra eu. Pô, eu sei que muita gente perdeu dinheiro, isso foi triste. Mas foi todo um experimento financeiro, tá ligado? Que mexia muito mais com o emocional das pessoas do que a capacidade racional de entender o que era rebase. Da galera que tava com dinheiro lá, mano, 1% de entender o que era rebase. Porque é uma coisa que ninguém entende na real, mas é uma coisa que realmente tem vários protocolos que usam como experimento financeiro que são muito interessantes, mas que o Olympus tentou. Onde se deu certo ou não, porque era maçã, eu não sei. Mas que foi um experimento bem curioso, e uma DAO que tem um tesouro aí, vingando, num puta de um bear market, também vingou. Então, bem, eu acho que vale a pena ficar de olho pra ver o que eles vão fazer com esse dinheiro. Já encaminhando para o final aqui, o que a Olympus DAO virou, então? Eles ainda têm esse sistema de rebase, eles mudaram a estratégia. O que virou a DAO como um todo? Mano, hoje, pelo que eu tenho dado uma olhada, a receita que eles obtêm hoje em dia é predominantemente de yield farming. Então, tipo, eles têm muito dinheiro, e esse dinheiro é usado para, por exemplo, tem uma pool de liquidez da Uniswap, e aí tem a galera que administra as posições, e isso gera uma receita para o tesouro, e diga-se de passagem, isso gera muito dinheiro para DAO em si. Mas eles têm outros modelos, como por exemplo um que eu estava percebendo lá, que é basicamente eles permitirem as DAOs fazerem empréstimos sem colateral. Não é sem colateral, mas é basicamente isso. Eles compram o Geon da Olympus, eles fazem tipo um par com o token de governança deles, e aí criam uma pool de ON e o token de governança, né? E isso fica sob responsabilidade da Olympus. E aí o yield, que é obtido com aquela pool, serve para pagar o empréstimo desse ON emprestado. Não sei se vocês entenderam bem, mas é basicamente eles pagam o empréstimo com os juros obtidos na pool de liquidez. Basicamente isso. Então eles permitem que DAOs que não têm dinheiro para comprar token para fazer um parzinho e botar numa pool, elas conseguem fazer de graça e pagando esse empréstimo como yield. Então é um produto que eu vi que algumas DAOs, eu li no fórum esses tempos atrás, já adotaram, umas 3 ou 4 DAOs que já adotaram, e é uma fonte de renda para o Olympus, queira ou não, porque ainda entra na lógica de comprar o token dela e gerar receita a partir disso. É uma utilidade que eles criaram, né? Isso chama Flex Loan, tô vendo aqui. É exatamente o que você falou. E o pessoal que pegou o dinheiro emprestado, eles tiveram que comprar o OMO, coloca ele como colateral e pega o GIOM e faz um par de liquidez com o token deles. Aí a Olympus proveu a liquidez ali. Aí os caras vão lá, troca o token deles por GIOM e depois tem que trocar pelo outro, sei lá, por DAI, whatever. Então a Olympus tá ganhando em 2 frentes aí. E aí o protocolo que fez esse empréstimo, esse flex loan, ele paga no próprio termo dele. E igual você falou, com os juros arrecadados ali, tudo vai para Olympus e vai repagando também. É uma ideia interessante também, né? Mas tem um risco grande ali, né? O risco do protocolo que fez o empréstimo não conseguir pagar. Mas é legal. E o que você acha da governança da Olympus da hoje? O que você acha das propostas? Você acha que a governança é boa? O que você acha, assim? Qual que é a sua nota? Mano, eu acho, tipo, pelo que eu li no discourse deles e no snapshot, eu vi que eles têm uma recorrência grande de propostas, mas um quórum muito baixo, normalmente de baleias. O que, normalmente, tipo, governança em si já é uma coisa que quase ninguém participa. A Olympus deu uma puta de uma quebrada. Em termos de receita, ela deu uma puta de uma quebrada. E, tipo, as propostas em DAOs de DeFi são muito complexas. Então, tipo, não é igual a Announce que a gente analisou aqui. Puta, vamos fazer um evento, puta, vamos fazer uma doação. Normalmente não é isso. Tipo, vamos fazer uma pool na Curve com 5% de taxas, 3% de liquidação. E não brinca liquidação não tem na Curve, mas meu ponto são propostas complexas. E quanto maior a complexidade, menor é a participação. Então, isso que eu vejo, que, tipo, não é só a Olympus, não é uma coisa da Olympus só, a gente falou da Uniswap aqui. DAOs de DeFi é um padrão. Ter pouca participação, o quórum quase sempre chegar no. As propostas passam com o quórum no limite e as baleias normalmente coordenarem as votações, entendeu? E, tipo, deve haver uma proposta muito curiosa, até depois eles procuram lá, que eles doaram $750 mil para Olympus DAO Association. E eu não sei, faço ideia do que é isso, mas o cara postou um discourse, teve uns 2, 3 comentários, aprovaram o snapshot, dinheiro foi, velho. Pra quem que é? O que é o Olympus Association, mano? Não faço a mínima ideia. E o quórum lá foi baixíssimo também.
mas o Zeus no nosso pato muito segue lá, e o dinheiro foi pra Olympus Association. Então, tipo, acabou que o Olympus, ela reflete o mesmo problema das DAOs, só que o Olympus eu acho que é uma coisa muito mais obscura que a gente teria que passar uns 3 meses analisando aí, porque, assim, as outras DAOs têm centralização, mas é uma coisa mais transparente. É estranho falar isso, né? É uma centralização transparente, a gente consegue ver. A Olympus é um... Puta, é difícil. A Olympus eu nem arrisco a falar quem que tá por trás, o que que tá rolando, porque eu acho que o buraco dele é mais embaixo. Essa associação aqui parece que é uma empresa lá na Suíça para pagar os É, contribuidores, né, off-chain lá, whatever. Então, basicamente, é para pagar os Zeus, a galera que tá ali trabalhando. $700 mil é muita coisa, né? E aí os você não vai ter trabalhadores, tanta né? Pagar os transparência, os caras, né? trabalhadores. Mas, assim, em termos de governança, em termos de protocolo como um todo, eu admiro bastante ali a Olympus, porque a comunidade ainda é um pouco resiliente, né, eh, apesar de tudo que aconteceu, todo o Ponzi, toda a quebra que aconteceu aí o 2022 e 2021, né, que eles quebraram, eu não lembro agora o ano. Mas enfim, a comunidade ainda tá ali participando, então fazem community calls, o protocolo ainda tá tentando criar utilidade e eles têm um tesouro bem robusto. Então eu admiro bastante o protocolo por isso. Sem contar que a front-end do protocolo também é bem bonita, né? A gente tem que parabenizar a galera por isso. O design ele fica bem bonito. Mas, né, como todo protocolo, eles tiveram que pivotar a estratégia ali do Ponzinomics e seguir em frente. Vamos ver, desejamos sucesso aí para eles. Palavras finais, o Guiriba, para Velho, Olympus? não invista em Ponzi, mas se investir, invista um pouco, porque nós, né, eles faz isso. Tomem cuidado e eu vou falar pra vocês da ler a documentação, porque eu ia e investi, e o João também. Então, é difícil realmente identificar, mas um segredo é, sempre se pergunte da onde vem esse dinheiro. Se tu não souber da onde vem o yield, você é o yield. Essa é a regra em DeFi. E se você for o yield, tudo bem, mas saiba quando sair. E aqui eu tô falando de DeFi, não tô falando de DAO, porque a Olympus eu acho que é um experimento, é muito mais interessante um experimento financeiro do que um experimento de governança. Porque a Naus, a Naus eu diria que é um experimento de governança, é muito interessante. Agora o Olympus em DeFi, assim, é um experimento. Então, tomem cuidado quando forem ver esses protocolos, né? Mas leiam, aprendam, porque a Olympus me ensinou bastante coisa, tá? Principalmente em onde que eu boto o meu dinheiro. E hoje você não investe mais em Olympus. Nhom. Nem junto canal. Não. Eu ainda Não, tenho, velho, eu desde ainda que. tenho OM, viu? Eu ainda tenho OM na Jura carteira. por Deus, Zé? Meu CS é Juro. um holder muito fiel, velho. Nunca na minha vida. Não, tipo assim, eu quitei faz tempo, mas Eu ano tenho passado Gioma realmente eu fiquei ainda. bem mais. Muito mais conservador com relação a essas paradas de investida de Generácia, assim. Mas vamos ver se vai que surge uma nova Olympus aí. Pô, estamos aí, né? Pô, coração Estamos aí. aberto, lógico. Tem aquela porcentagem do Onde portfólio que eu vou perder separado, né? dinheiro esse ano? Onde que eu vou perder? É isso daí, eu aporto todo dia perguntando isso, cara. Nunca acho um lugar. Se alguém falar, Quando manda, voltar manda o uma bull DM. market, a gente vai fazer essa mesma pergunta. Onde que eu vou perder dinheiro hoje? Né, Curi? É isso aí, meu cara. É isso Curi, aí. alguma consideração final aí pro pessoal sobre a Olympus? Cara, nada que a gente falou é recomendação de compra e de venda. Isso aqui não é uma recomendação financeira. Faça sua própria pesquisa sempre. E não acredite em que pessoas da internet falam, porque pessoas da internet sempre podem estar tirando proveito de você. Igual o Guilherme falou, eu também acompanhei bastante o Daniel lá no começo, acompanhava bastante o Sifu, só que não era o Sifu ainda, era o 0x, alguma coisa. Não lembro o nome dos caras. E às vezes o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Às vezes altos yields aí podem brilhar os olhos, não tem como não brilhar. Também não vejo problema, igual a gente estava conversando, em colocar dinheiro nisso, mas não faça disso sua maior renda. Não ache que você vai ficar milionário do dia para a noite, não coloque todo o seu dinheiro nisso. E até mesmo porque a gente nunca quer que chegue numa situação igual a gente narrou lá no meio do episódio, de você ter que tirar sua própria vida por causa de situações assim. Haja como se fosse brincadeira, como se fossem experimentos, igual o Guilherme falou, e nunca leve tão a sério. Né? O mundo cripto é feito de memes e talvez esse seja mais um meme do ecossistema que a gente tem que passar para aprender um pouco mais. Segundo o Kobe, ele diz que esse tipo de projeto Ponzi assim é igual um jogo. Você entra, joga, ganha
e sai fora. Se você continuar, vai dar game over. Então tem que move on. Então, pessoal, nada falado do episódio de hoje foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Os links estarão aqui na descrição da Olympus, do que a gente falou aqui, estarão aqui na descrição. Se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no podcast, no Spotify, na Apple Podcast. Siga o Guiriba lá no Twitter, ele posta bastante coisa interessante também. E lembrando a todos que estamos... Peraí. Tá faltando a decisão da DAO, Verdade. Vamos votar aqui. Opa. Não, mas o Guiribas já falou ali que a gente vai falar de Balancer e Curve no próximo episódio e eu voto nisso. Então, qual que é seu voto? Vamos falar sobre Curve e a dinâmica dela. E a Balancer, eu acho que a gente pode dedicar porque acho que apesar de ser o mesmo, as baleias são diferentes. E é isso que a gente vai identificar Não, aqui. mas então a gente precisa votar em qual a DAO aqui precisa votar em qual que a gente vai falar primeiro. É Curve ou é Balancer? Eu voto em Curve. Curve e Convex, é isso então? Não, só Curve. Ah, a gente pode tocar em Convex. Não, vai ter que falar de Convex. Os caras tudo uma coisa só ali, velho. É tudo ligado, É tipo carnaval. Curve. Então, pessoal, fiquem ligados. No próximo episódio falaremos de Curve. E lembrando, então, a todos agora que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um. Mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!